Imagine só, o tabuleiro geopolítico está em movimento, e cada peça se posiciona com uma estratégia calculada. Enquanto o mundo observa, Moscou lança suas cartas sobre a mesa, desafiando o Ocidente a um jogo de xadrez onde as regras parecem mudar a cada lance. E no centro dessa partida, uma pergunta ecoa: como essa guerra pode terminar? 4 cenários se desenham no horizonte e nenhum deles é simples. Vamos começar pelo básico. Sergei Lavrov, o rosto da diplomacia russa, não mede palavras. Para ele, as relações entre Rússia e Estados Unidos só têm chance de melhorar se Washington finalmente entender que precisa respeitar os interesses de Moscou. E não para por aí, a União Europeia também ouviu o recado. Segundo Lavrov, a reaproximação só acontecerá quando a Europa acordar para a realidade e abandonar a ilusão de que pode impor uma derrota estratégica à Rússia. Ou seja, Moscou não está pedindo, está exigindo. E o tom não deixa dúvidas: sem concessões não há diálogo. Enquanto isso, Kiev não fica para trás. Quando a Rússia cobrou a revogação da promessa de adesão da Ucrânia à OTAN, feita em Bucareste, a resposta veio afiada. O ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, não poupou ironia. Como é que um país que se alia à Coreia do Norte pode ditar ultimatos à OTAN? Isso é ridículo. E completou: a Rússia não tem moral para falar em negociações enquanto suas tropas ocupam território ucraniano. A segurança europeia, segundo ele, foi construída justamente para se defender de ameaças como a de Moscou. Ponto final. Mas o verdadeiro destaque da semana foi Vladimir Putin. Em uma entrevista de quase 8 minutos com jornalistas alinhados ao Kremlin, o presidente russo finalmente respondeu a Donald Trump. E a mensagem foi clara: sim, está aberto a conversas com os Estados Unidos sobre o fim da guerra na Ucrânia. Porém, há condições. E uma delas é inegociável. Putin lembrou que em 2022, Zelensky assinou um decreto proibindo qualquer negociação com ele. Como esperar avanços se as próprias leis ucranianas impedem o diálogo? Para Putin, qualquer acordo firmado sob essas circunstâncias seria ilegítimo, e seus resultados contestáveis. A bola, agora, está com Trump. Moscou aguarda uma resposta. E o que Trump fará? Putin parece confiante. Em suas palavras, o ex-presidente americano é inteligente e pragmático, alguém que não tomaria decisões que prejudicassem a economia dos Estados Unidos. Ou seja, se Trump voltar à Casa Branca, é provável que busque um caminho que atenda aos interesses americanos, mesmo que isso signifique dialogar com o Kremlin. A questão é, até onde irá essa disposição? Do lado ucraniano, a reação não tardou. Andriy Yermak, chefe do gabinete presidencial, foi direto. Putin quer negociar o destino da Europa sem a Europa, e o futuro da Ucrânia sem a Ucrânia. Isso não vai acontecer. Para Yermak, o líder russo precisa voltar à realidade, porque as regras do jogo mudaram. E a imprensa alemã já especula. Putin esperava uma relação mais amigável com Trump, mas o que viu foram ameaças de sanções caso não haja disposição para negociar. A guerra, afinal, não se resolve com desejos, mas com fatos. E quais são os possíveis desfechos desse conflito? Analistas apontam 4 cenários, cada um com suas armadilhas. O primeiro é o mais improvável: um acordo de paz que agrade a ambos os lados. A Rússia insiste no reconhecimento de suas conquistas territoriais, a Ucrânia exige a retirada total das tropas russas. Enquanto nenhum dos dois ceder, a guerra segue, alimentada por recursos que ainda não se esgotaram. O segundo cenário lembra a Coreia, uma zona desmilitarizada ao longo da linha de frente. Funcionaria? Talvez, mas com desafios enormes. Manter uma faixa neutra de centenas de quilômetros exigiria um esforço logístico colossal, e a presença de tropas ocidentais como pacificadoras poderia gerar mais instabilidade do que segurança. Sem contar que, como na Península Coreana, o conflito ficaria congelado, sem solução definitiva. O terceiro caminho é o modelo do Chipre, uma divisão de fato com uma linha verde patrulhada por forças internacionais. A vantagem? Evitaria confrontos diretos. A desvantagem? O conflito se arrastaria por décadas, sem que nenhuma das partes abrisse mão de suas reivindicações. A Ucrânia, claro, rejeita essa ideia. Para Kiev não há meio termo, ou a soberania é restaurada ou a guerra continua. Por fim, o quarto cenário, a adesão da Ucrânia à OTAN. Em teoria, seria a solução ideal, pois o artigo 5 do tratado garantiria proteção militar imediata. Mas há um problema: a OTAN não aceita países em guerra. E mesmo que aceitasse, a unanimidade dos membros seria quase impossível. A Hungria, por exemplo, já deixou claro que vetaria qualquer tentativa nesse sentido. Ou seja, é um sonho distante.
Enquanto o futuro da guerra se desenha, outra tragédia se desenrola. Na região de Kursk, dezenas de pessoas continuam desaparecidas após a ofensiva ucraniana. Ativistas locais divulgaram uma lista com 39 nomes, a maioria do distrito de Sudchansk, um número bem maior do que o reconhecido oficialmente pelas autoridades russas. E o drama não para por aí. A defensora dos direitos humanos Tatiana Moskalkova havia publicado uma lista com 517 desaparecidos, mas o documento foi duramente criticado por incluir nomes de pessoas já encontradas ou até mesmo de soldados russos mortos. A confusão só aumenta a angústia das famílias, que exigem ações mais efetivas para localizar seus entes queridos. Do outro lado da linha de frente, vídeos divulgados diariamente mostram civis ucranianos ainda presos em territórios sob controle russo. As imagens, compartilhadas em plataformas como o YouTube, revelam um cotidiano de medo e incerteza. Enquanto isso, novas informações surgem sobre o acidente aéreo que matou 14 pessoas no voo entre Baku e Grozny. Autoridades russas afirmam que as transcrições dos diálogos dos pilotos, divulgadas pela mídia, não correspondem ao que foi registrado nas caixas pretas. A investigação, ao que parece, está longe de terminar. E você, o que acha de tudo isso? Qual desses cenários parece mais plausível? A guerra pode realmente terminar em um acordo, ou estamos condenados a um conflito prolongado? Deixe sua opinião nos comentários. Afinal, em tempos de incerteza, cada voz conta. E não se esqueça, compartilhe, comente e faça esse debate chegar mais longe. Porque no fim das contas, o futuro não se decide apenas nos gabinetes do poder, mas também nas ruas, nas redes e na força da nossa união. Mas as perguntas que não querem calar persistem. Até onde vão as sombras dessa tragédia? Até que ponto as versões oficiais resistem ao peso das evidências que emergem, fragmento por fragmento, como estilhaços de uma verdade que se recusa a ser enterrada? O que realmente aconteceu naquele céu sobre o Cazaquistão, quando um avião civil se transformou em alvo de uma operação militar que jamais deveria ter cruzado seu caminho? As contradições saltam aos olhos. Enquanto Moscou insiste em narrativas que se desmancham sob o escrutínio dos fatos, Baku ergue a voz, e não está sozinha. Líderes, especialistas e até mesmo sobreviventes daquela noite de horror começam a questionar. Por que os registros dos black boxes não batem com as explicações dadas? Por que um erro de cálculo, uma falha técnica ou um acidente parecem cada vez mais uma cortina de fumaça para encobrir algo muito mais grave? O presidente do Azerbaijão não mediu palavras. A Rússia teria tentado abater drones ucranianos e no fogo cruzado, atingiu um avião com dezenas de civis a bordo. Uma negligência criminosa? Um ato deliberado? Ou apenas mais um capítulo de uma guerra que já não conhece limites, onde o céu se tornou um campo de batalha e as vidas humanas, danos colaterais? A resposta importa e muito. Porque, se confirmada, essa não será apenas uma tragédia isolada, mas um precedente perigoso, o de que, em nome da guerra, até mesmo o espaço aéreo civil pode ser violado sem consequências. E é aqui que a sua voz se torna ainda mais crucial. Não basta assistir, não basta se indignar em silêncio. É preciso exigir transparência, cobrar responsabilidades e, acima de tudo, não deixar que esse caso, como tantos outros, seja engolido pelo esquecimento. Compartilhe, questione, pressione. Porque enquanto os poderosos trocam acusações em mesas de negociação, são as famílias das vítimas, os sobreviventes e a sociedade civil que carregam o peso da impunidade. O tempo de esperar acabou. A verdade não pode ser adiada, e a justiça não se conquista sozinha. Então, o que você fará com essa informação? Vai guardá-la para si, ou vai usá-la para exigir respostas? O futuro não se escreve apenas com palavras, mas com ações. E a sua hoje pode ser o primeiro passo para evitar que tragédias como essa se repitam. Não deixe que o silêncio seja a última palavra.